Caríssimos, depois de eu ler essa reta final do Chainsaw Man, eu percebi que talvez eu tenha sido demasiado duro com Gege Akutami. Porque puta que pariu, esse final de Chainsaw Man está caminhando para ser o final mais horroroso da história dos mangás. Mas antes de eu expelir o meu ódio e indignação por essa porcaria que o Fujimoto fez, eu devo avisar que esse vídeo contém spoilers sobre a parte 2 de Chainsaw Man. Então, assista por sua conta e risco. Mas vamos ter calma. Eu acho que para que todos entendam melhor o que eu irei dizer, eu devo ir explicando os problemas em ordem cronológica. Então, começando pelo início, a parte 2 de Chainsaw Man já teve um começo bem conturbado, por causa da nova protagonista chamada Zamitaka, que compartilha o seu corpo com o demônio da guerra e um dos 4 cavaleiros do apocalipse, que também foi um conceito recém-introduzido. O público não gostou muito da personalidade da Asa e também do fato dessa temporada estar meio que sem rumo no início, já que existia a ausência de um vilão central, como na primeira parte. Mas mesmo assim, os capítulos foram avançando e novas coisas foram sendo introduzidas na história. Houve um arco de desenvolvimento da Asa com a sua amiga Juko, que até foi bom, seguido de um arco da igreja do Chainsaw Man vs a segurança pública, que também teve coisas interessantes e foi bem legal, seguido de uma captura do Denji pela segurança pública e por fim a luta contra o demônio da velhice, que levou à reta final que nos encontramos agora. E sendo sincero, até aqui eu estava a achar a obra um bom 7 de 10. Teve os seus problemas que valem a pena comentar? Teve, sendo um deles o exagero nas cenas feitas para chocar que o Fujimoto gosta de colocar na história. Chainsaw Man sempre foi uma obra que tenta manter o equilíbrio entre uma parte mais maluca, que envolve sexo, putaria, gore e tudo isso que dá essa fama de mangá caótico para Chainsaw Man, e a parte mais complexa, composta por personagens com muitas camadas e reflexões profundas que adicionam muita mais qualidade à obra. E na primeira parte, nós vimos uma execução perfeita desse equilíbrio, tanto que quando eu terminei de ler a primeira parte, eu tinha Chainsaw Man como o melhor mangá dessa nova geração, porque era muito bem escrito. Mas nessa segunda temporada, houve um exagero claro nessas cenas que são usadas para chocar o público, para mostrar como isso é Chainsaw Man. E eu sei que alguns de vocês devem estar a pensar, mas reclamar de cenas de putaria em Chainsaw Man é como reclamar de cenas de super-heróis em um filme de Vingadores, não faz sentido. Mas caríssimos, eu tenho como opinião de que uma obra pode sim colocar todo tipo de coisas pesadas que quiser, mas ela deve saber tratar desses temas com a devida seriedade, porque caso contrário só fica mal feito e horrível e te fazem perguntar se era realmente necessário aquilo estar aí. Sendo um dos maiores exemplos disso na segunda temporada, a cena da Yoru batendo uma pro Denji, que até virou uma polêmica por muito tempo, e tanto que teve pessoas que deixaram de ler Chainsaw Man por causa dessa cena, e também teve a cena do Denji virando um canibal. Mas mesmo com esse problema e com outras incoerências que eu poderia comentar, eu ainda estava a considerar a história boa. Os dilemas dos personagens apresentados eram interessantes e bem trabalhados, e os arcos tiveram cenas boas, e a trama principal sobre a profecia de Nostradamus e a vinda do demônio da morte, que levou a todo um plano para fortalecer o Denji e a Yoru, também estavam bem feitos. Então, até aqui estava tudo a correr bem. Mas aí foi revelado no capítulo 198 que o demônio que nós conhecemos como Kiga, demônio da fome, é na verdade o demônio da morte. E amigo, é aqui onde a história quebra. Porque essa revelação não faz sentido nenhum. Primeiro, se ela era o demônio da morte, então por que caralhos ela se deu o trabalho de criar todo um plano para fortalecer o Chainsaw Man e o demônio da guerra para derrotar ela mesma? E para que serviu todo o arco da igreja do Chainsaw Man o fato dela ter fortificado a Yoru, já que ela já sabia quais eram os objetivos da Yoru, ela já sabia como ela era, então ela já deveria ter esperado o caos que aconteceu pela Yoru ter recuperado o seu poder. Afinal, se a morte queria destruir a humanidade, como é dito diversas vezes, inclusive por ela mesma, por que ela não simplesmente ativou seu poder e acabou com essa palhaçada toda? E se ela queria salvar a humanidade, então por que criar todo esse caos que levou ao fim do mundo? Por que ela não se deixou ser absorvida pelo Chainsaw Man, já que foi ela mesma quem criou o plano para destruir a vida do Denji?
Então, era só preciso fazer o Denji odiar a ela em vez dos seus capangas para o Kushita devorar. Mas calma, porque tal como um filósofo uma vez disse, não há nada de mal que não possa piorar. Porque no capítulo 204, durante o confronto de todos contra o demônio da guerra, a Yoru solta para nós a incrível informação de que o demônio da morte não consegue controlar o seu poder. E Tatsumaki Fujimoto vai tomar no meio do... Não é possível. Você vai me dizer que a morte, a mãe de todos os medos, o maior medo da humanidade que molda a vida do ser humano, o único que faz parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse e dos medos primordiais, ao mesmo tempo não consegue controlar os seus poderes. Até a Nayuta, que é uma criança, controla os seus poderes, mas o demônio mais ancestral de todos não consegue. Vai tomar no... Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta! É óbvio que isso não passou de uma desculpa mal feita para nerfar o demônio da morte, já que se ela conseguisse controlar o seu poder, o mangá já teria acabado. Mas aí no meio desse diálogo, acontece mais uma coisa que foi o auge da burrice em Chainsaw Man. Quando a morte ameaça usar o seu poder, a Yoru diz que se ela fizer isso, ela irá matar as suas amigas, que estão neste momento sob reféns. E o que o demônio da morte faz, ela para. Mas, uma coisa, por que caralhos ela se importa com isso, já que se ela não fizer isso, elas irão morrer na mesma? Já que a Yoru irá criar um mundo de caos onde irá acontecer uma guerra sem fim. Então, essa ameaça não faz sentido, já que elas vão morrer na mesma. Ou, tal como ela mesmo disse, elas vão ter um destino pior do que a morte. E para acabar totalmente com o sentido da obra, o Chainsaw Man salva Yoru quando ele tem a oportunidade de a matar. E caríssimos, este é o momento perfeito em que eu vou falar sobre o segundo maior problema dessa temporada, que é a falta de desenvolvimento do Denji. Porque vejamos uma coisa, no final da primeira temporada, o Denji parecia ter crescido como pessoa, após ter passado por todo esse ciclo de manipulações. Depois do que aconteceu com a Yakuza, a Hazel, a máquina, o Denji parecia estar ligeiramente mais inteligente e maduro. Mas o que se viu nessa reta final da segunda parte é um Denji que parecia não ter aprendido com o que aconteceu. O Denji várias vezes se deixa manipular nesta segunda parte, mesmo sabendo como vai ser as consequências dos seus atos. Chega um ponto onde ele fica totalmente um cachorrinho da Yoru, mesmo sabendo quão horrível ela é e mesmo após ele ter passado por algo parecido com a máquina ou com a Hazel. O Denji foi reduzido a um ser repugnante que se move só por sexo. A moral do Denji foi parar no lixo e em certos momentos o Denji chega a se arrepender do que ele fez. Ele chora, entende o que ele fez, mas logo depois disso, quando a Asa finalmente aceita que ela tem que morrer para salvar o mundo, ele vai lá e impede. E alguns vão dizer: ah, mas ele quer salvar a Asa e ele também sente empatia pela Yoru. Mas eu só pergunto uma coisa: a que preço ele salvou alguém que já sabia que tinha que morrer? Porque graças ao Denji o mundo inteiro está condenado. E em minha cabeça também só aparece outra pergunta: será que quando o Denji matou o Aki, a máquina, ele não aprendeu a fazer o que era necessário? Ou será que ele simplesmente já não quer saber disso? De qualquer jeito, os nossos adolescentes estão agora a celebrar por sexo por causa de um mero capricho do demônio da guerra, enquanto a humanidade é dizimada. E eu já sei que se o Fujimoto quiser consertar isso, ele vai ter que inventar algo tão horrível quanto o poder da amizade. Então eu já consigo ter uma noção de como será o final de Chainsaw Man. É triste ver mais uma obra que eu gosto e que tem muito potencial acabar assim. Mas enfim, caríssimos, eu sei que tem meio mundo de pessoas que querem me mandar para casa do... Então, estejam à vontade para me xingar nos comentários, porque eu estou sempre aberto a debate. Então quem quiser me contra-argumentar, esteja à vontade. E não só, eu pretendo fazer um vídeo só a responder todos os contra-argumentos que vocês irão me lançar. Então, se tem alguma indignação, crítica ou concordar comigo, vai lá nos comentários. Mas bem, eu irei ficar por aqui
E muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, sejam haters ou pessoas que gostaram do meu conteúdo. Eu sou o Lucario Capa e até mais. E deixa o like.